ontem a presidente do Palmeiras também deu parabéns pelos 112 anos do time. Temos o parabéns da presidente. Vamos ouvir. Ai, gente, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial, comemorando 112 anos do nosso querido Palmeiras. Quero mandar os parabéns para todos os palmeirenses, para todos nós que nesses últimos anos temos conquistado, temos celebrado tantos títulos e que venham muitas celebrações, não é esse ano que vem e nos próximos anos. Deu essa entrevista à TV Palmeiras, né? Tá acreditado aí. E ela tá de novo no olho do furacão, não que a incomode, desde que ela apareceu para o futebol, ela escolheu esse espaço. Mas a questão dela com a Crefisa, o Vasco e a relação com o BAP, por exemplo, que é o momento, a crítica enorme. Hoje, desse lado, o BAP, entre aspas, ganhou um round, porque a Anresp, que é a agência criada na CBF para discutir fair play e questões éticas no futebol, suspendeu e abriu uma investigação sobre conflito de interesses entre a Leila, o enteado e a possível investimento no Vasco e suspendeu preliminarmente qualquer tipo de atividade entre eles. Então, de conhecimento público, por exemplo, que o Vasco pegou empréstimos da Crefisa, está proibido, e a investigação sobre se há ou não conflito de interesses nesses investimentos sequenciais que estão sendo feitos pelo Marcos Lamáquia, enteado da Leila, filha do marido dela, Zé Lamáquia, que é também dono da Crefisa, e é conselheiro do Palmeiras, vão ser motivos de investigação nesse procedimento aberto hoje nessa agência da CBF. Pipo? É verdade. E é uma ofensiva que visa, sobretudo, a causar incômodo para a Leila, para o enteado, para a família Lamáquia, né? Mas, sobretudo, também é o Vasco da Gama. O Vasco anda às turras aí com o Flamengo, o BAP está processando o Pedrinho, né? Os dois têm se acusado mutuamente aí de uma série de coisas. Então é uma briga que extrapolou os limites aí do campo e realmente é uma briga que está escalando de forma muito séria. E é claro que o Flamengo tem todo o interesse do mundo de alguma forma, não implodir, porque não vai conseguir mais adiar toda essa questão envolvendo a SAF do Vasco e o Marcos Lamáquia. Em algum momento, isso vai acabar saindo, porque a Leila não vai ser presidente do Palmeiras para sempre. Agora, quanto mais o Vasco postergar isso, quanto mais a justiça adiar isso, mais o BAP consegue contemplar os seus objetivos. Mas agora é uma briga tripartite, né? Na verdade, essa restrição liminar que foi feita hoje, e a gente falou sobre isso na segunda-feira, ela é provocada também por uma postura que é bélica e é válida, eu realmente gosto. No domingo, a gente tem que lembrar que no domingo a Leila, que é presidente do Palmeiras, colocou em campo do lado dela alguém que não é o presidente do Vasco. É o enteado dela, com a camisa do Vasco, representando o Vasco numa troca de camisas. Aquilo causa não tem conflito de interesse? Então qual é a posição do Lamáquia no Vasco para estar ali fazendo aquilo? Ela pode explicar o que ela quiser, ele pode explicar o que ele quiser. Não é ilegal, mas às vezes não basta ser, né? Tem que parecer ser. Aquilo não precisava ter acontecido. Sim, mas pro BAP é muito conveniente, né? Porque ele tem um rival histórico que é o Palmeiras, que é o Vasco da Gama, que é o seu rival histórico, né? Desde o Eurico Miranda, quando começou a criar aquela rivalidade, deixou até de ser o Fla-Flu para ser Vasco e Flamengo. E o maior rival atual do Vasco é o Palmeiras. E ele consegue, o BAP, num chute só, ele consegue atacar as duas frentes, seu rival histórico e seu rival atual na busca por títulos. E já adianto, Pipeno. O cara que trabalha, o presidente da Anresp é flamenguista, o presidente do STJD é flamenguista. Vai começar, tá vendo? Se não fosse flamenguista, não tinha feito isso, blá, blá, blá.